concordo plenamente com a sua primeira afirmação quando você fala sobre jogos de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores. Tem que vencer, porque o Vasco hoje é o líder do grupo, tem 4 pontos. Lógico que o Lanús ainda vai jogar contra o Melgar, se eu não me engano é hoje que acontece essa partida, mas o Vasco venceu. Convenceu? Talvez não. Mas vamos olhar o cenário de forma geral. O Vasco conseguiu 22 finalizações, 10 no gol, o que significa que o Vasco acertou o alvo 10 vezes, e o goleiro deles, vocês acompanharam a partida, fez uma baita de uma partida. Destaque. Então, assim, o primeiro tempo do Vasco, na minha visão, foi um bom primeiro tempo. O Vasco conseguiu triangular, teve uma chance com o Coutinho, que o goleiro começou a defender, fez uma defesa, bateu na trave, teve essa chance aí, uma boa enfiada do Tietê, que o Verratti acabou desperdiçando. O Vasco produziu para poder fazer 2-3 no primeiro tempo. E eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi o primeiro tempo que se esperava diante de um adversário muito fraco, que é o Porto Cabedelo. Ok, no segundo tempo, e aí o Verratti, depois a gente vai falar a parte do Verratti, ele vai lá, faz um gol que é um negócio absurdo, que ele é o inventor de gols, que ele inventa aquele gol, porque assim, ele dá 2 passos para trás para cabecear, é um absurdo, poucas pessoas no mundo do futebol já foram capazes disso, eu nunca vi, são raríssimas. Cristiano Ronaldo, talvez um Pelé da vida, que mesmo pequeno era um absurdo. O fundamento cabeçada é um negócio assustador. Jardel, que era muito bom também, muito bom. E ele consegue colocar o Vasco na frente naquele momento. No segundo tempo, o Vasco se desestabilizou. E se desestabilizou porque perdeu o controle do jogo que teve no primeiro tempo. O Puerto Cabedelo não fez nenhum tipo de finalização perigosa ao Vasco da Gama no primeiro tempo. O Léo Jardim praticamente não apareceu. E no segundo tempo, o Puerto Cabedelo começou a dar umas chegadas, a bater um pouquinho mais, que fizeram o Vasco se desestabilizar dentro da partida. Então o Vasco começou a perder meio campo, o Tietê, que estava fazendo uma grande partida, cansou um pouquinho, que é natural porque ele está voltando de lesão. O Vasco começou a errar bastante, mesmo assim, mesmo errando no meio campo e mesmo perdendo o controle do jogo, olha quantas oportunidades que a gente está colocando aí na tela. O Coutinho perdeu 2 gols no segundo tempo, e obviamente tem a ver também com as defesas do goleiro, esse aí é um deles, mas ele também teve uma que ele dominou no peito e bateu. O que eu quero dizer com isso? O Vasco jogou bem, Fernanda? No primeiro tempo, sim. No segundo tempo, acho que foi uma equipe muito desorganizada, que baixou as suas linhas, que não conseguiu ser dominante contra o Puerto Cabedelo em casa e que poderia ter saído com um empate. Ok. Mas o Puerto Cabedelo também não ameaçou. O Puerto Cabedelo não finalizou a gol do Vasco de forma perigosa. O ponto pra mim é a postura que o Vasco teve no final do segundo tempo de retrair. De retrair por quê? Porque de novo, hein? De novo. Retrair porque perdeu o controle. E o que se torna? O jogo perigoso. O ponto é, o Vasco poderia ter saído de São Januário com 4-0. E com 4-0 no placar, será que alguém vaiaria?